Menino, mas do jeito que vai, se tiver arroz no Natal, ninguém reclama da uva passa. Alta em preço de arroz pode gerar revolução? Não só pode, como já gerou. Na videoaula de hoje vamos falar sobre um evento que não tem bem um nome, que eu chamei aqui de Revolta do Arroz de 1918. Isso aí aconteceu no Japão. Bom, vamos lá, vamos localizando temporalmente. 1918 a gente está falando de fim da Primeira Guerra Mundial, na qual o Japão não esteve lá muito envolvido, mas ele tinha fortes relações ali na região da Ásia e inclusive relações com a Rússia, que estava ali próximo, e em 1917 passou pela Revolução Russa. Isso quer dizer que em 1918 a Rússia ainda estava passando por esse processo aí, né, que vai gerar interferências não só nesse ambiente asiático, mas no mundo inteiro, por ter sido a primeira revolução socialista realmente efetiva dentro desse ambiente que vai marcar a abertura da Guerra Fria. Mas vamos lá, né? Ali entre 1917 e 1918, o Japão tinha enviado uma série de tropas ali para a Sibéria para lutar ao lado do Exército Branco contra os bolcheviques durante o processo da Revolução Russa, né? E não foi o Japão sozinho, né? Aquela galerinha da Primeira Guerra Mundial também participou, né? Então, Inglaterra, França, foi uma galerinha lá para a Rússia para lutar na Sibéria contra os bolcheviques. Bom, guerra é um negócio que gera gasto, né? Só o Japão enviou lá para a região da Sibéria aproximadamente ali 70 mil soldados. E, gente, 70 mil soldados é gente pra caramba e que tem que ser alimentado, correto? Bom, com o que foi se alimentar essa população japonesa que estava lutando na guerra? Uma base da alimentação japonesa que é o arroz, né? Bom, o governo japonês então estava comprando grandes lotes de arroz para vender, para abastecer as tropas japonesas na guerra na Rússia, o que gerou um desabastecimento ali do Japão quanto a esse produto. E vamos a uma regra básica de mercado, né? Oferta e procura, né? Se você diminui a oferta de um produto que mantém uma procura alta, obviamente você vai ter uma alta de preços. Então, os produtores e comerciantes do Japão, percebendo essa necessidade do governo japonês de comprar mais lotes de arroz, resolveu fazer uma estratégia de mercado, né? Então começou a estocar arroz para retirar arroz do mercado. Assim, você elevaria o preço antes da próxima compra e quando o governo japonês, que necessitaria de um grande lote, né, pagaria um alto preço, gerando um maior lucro. Regra de mercado básica, né? Bom, isso aliado aos gastos com a guerra vai gerar um processo inflacionário bastante grave no Japão. Esse processo inflacionário chegou ao ponto que em junho de 1918, o equivalente a 20 quilos de arroz, em junho, né, de 1918, o equivalente a 20 quilos de arroz equivalesse ali a um salário inteiro de um funcionário público japonês. Lembrando, né, que esse funcionário público não poderia gastar todo o seu dinheiro em alimentação, ele tem outras esferas da sobrevivência aí para suprir, né, o que seria um problema para ele. Então, vamos ver, né, o arroz, nesse momento aí, equivalia a por volta de 80% da base da alimentação da população japonesa. Vamos lembrando que o Japão ali é um arquipélago vulcânico, né? Então você vai encontrar muita montanha, o que vai dificultar a produção de arroz, que geralmente nasce em área alagada, em área pantanosa, né? Então a produção estava comprometida com as tropas que iam para a guerra e faltava arroz
para a população comum japonesa, aumentando o preço, né? E isso, né, em julho, no mês seguinte, em julho de 2018, vai ocorrer o primeiro protesto contra essa situação do Japão na cidade de Toyama, né? Então, na cidade portuária de Toyama, um grupo de mulheres de pescadores, de esposas de pescadores, vão até o porto tentar impedir a exportação de arroz, né? Então, vamos manter o arroz dentro do país, porque o arroz já está indo para a guerra, os comerciantes estão estocando isso e parte do arroz está sendo enviado para fora do país com exportação. Que arroz vai sobrar para a população japonesa, né? Então, esse grupo de mulheres, né, vai se manifestar nessa região de Toyama tentando impedir a exportação de arroz. Bom, isso aí acabou sendo noticiado porque essas mulheres foram reprimidas, né, teve violência policial ali, né, então obviamente isso ganhou os noticiários. Bom, quando isso ganhou os noticiários, essa revolta que começou na cidade de Toyama vai começar a se espalhar por outras cidades japonesas, tentando forçar o governo a promover alguma ação que retesse o arroz dentro do Japão, né, evitasse essas exportações e que tivesse algum tipo de planejamento estatal que garantisse baixo preço dessa base de alimentação japonesa, né? Inclusive, grandes cidades como Tóquio, como Osaka, vão ter manifestações desse tipo, né? E isso por quê? Porque dentro desse ambiente, você vai ter uma população miserável muito grande, né? Todo o gasto e todo o baixo desenvolvimento que as guerras vão acabar gerando ali para o Japão, né? Você vai gerar uma população muito grande de miseráveis. E lembra, estamos falando 1918, fim da Primeira Guerra Mundial. É justamente nesse momento que o descontentamento com o movimento liberal que gerou, né, as duas grandes guerras, você vai começar a criar no Japão uma série de movimentos antiliberais, né? Movimentos ali que vão envolver, né, grupos tanto à esquerda quanto à direita. Então, desde socialistas, anarquistas, até nacional-desenvolvimentistas, nacional-socialistas, que vão ali começar a criar movimentos para conseguir arregimentar essa população miserável que passava fome. Então, esse conflito de fome, né, esse conflito gerado por escassez de alimentos, vai começar a ser um ponto de atração para esses grupos com ideários políticos distintos que vão tentar atrair essa massa desesperada. Bom, a fome acaba sendo ali a mãe de todas as revoluções e começou a se temer que dentro desse espaço ali se promovesse uma nova revolução russa. Lembra que não disse Japão e Rússia estão muito próximos um ao outro e muita gente do Japão foi à Rússia combater os bolcheviques e, obviamente, observando quais eram os ideais bolcheviques, alguns desses soldados vão perceber que o movimento bolchevique tinha muito mais a ver com eles do que o movimento liberal que eles estavam apoiando, né, combatendo os bolcheviques. Então, dentro do Japão, começa a surgir uma série de movimentos, tanto apoiando esses movimentos de esquerda, como socialistas, como anarquistas, como comunistas, quanto movimentos de direita que vão estar ali, né, temendo um avanço socialista e tentando buscar uma concentração de poder, uma concentração de autoridade no Estado para combater esses movimentos socialistas. Por outro lado, é justamente nesse ambiente de miséria que o Japão está vivendo que vai se estimular uma forte migração aqui para o Brasil, né? Inclusive, né, aqueles que divulgavam esse estímulo à imigração para o Brasil costumavam dizer que no Brasil se come arroz todos os dias, o que não é uma mentira, né? A partir da ideia de que arroz e feijão é base de alimentação brasileira, né? Nem em Portugal você encontra isso, mas aqui no Brasil, né, arroz e feijão é prato do dia a dia, né? Dificilmente se encontra em alguma região do Brasil, né, onde essa combinação não seja uma alimentação quase que diária, né? Então, né, vai se estimular que muitos japoneses abandonem o Japão e vão migrar
para esses novos territórios, como o Brasil, por exemplo, o que obviamente vai atiçar esses ânimos nacionalistas dentro do Japão entre aqueles que permaneceram e que vai gerar um alinhamento a esses grupos ali de caráter um pouco mais fascista, né? Bom, dentro dessa mobilização gigantesca que vai começar a aparecer dentro do Japão, causado pela fome, vão começar a surgir movimentos que vão promover ações ali que a gente pode chamar de terrorista, né? Coisa semelhante ao que vão ser as Jacqueries na Revolução Francesa. O que foi lá? Grupos de esfomeados vão começar a encontrar na autoridade do Japão o grande problema e vão começar a queimar e saquear depósitos de arroz e atacar postos policiais que representavam a autoridade local. Bom, dentro dessa situação de ebulição, obviamente o governo temeu que a inspiração socialista da União Soviética gerasse um modelo de revolução bolchevique dentro do Japão. E aí, né, o primeiro-ministro do momento, um cara chamado Teuichi Masatake, renunciou e assumiu a culpa, né? Olha, foi a minha política desastrosa que gerou, né, toda a situação de fome, então humildemente renuncio e abre espaço, né? O imperador japonês, junto ali com o parlamento, né, vai se articular para tentar colocar alguém que agradasse mais a população, né? E nisso entrou no local um novo primeiro-ministro chamado Hara Takashi, né? E o Hara Takashi, ele tinha uma postura bem mais moderada, né? E o Takashi, né, ele vai tentar ali criar planejamentos que pudesse garantir uma baixa de preço. Entre eles, né, ao invés do governo japonês comprar o arroz para poder vender para fora do país, diminuindo então as reservas, aumentando a procura e diminuindo a oferta, criou uma política inversa, né, de que o governo criasse estoques de arroz para que sempre que tivesse uma baixa, ele abastecesse o mercado novamente com esse arroz, criando um equilíbrio e gerando um baixo preço, né? Então o Takashi ali, ele vai ser importante nesse momento para conseguir amenizar os ânimos. No entanto, essa política moderada do Takashi não vai durar muito tempo. Já logo no começo da década de 1920, a política japonesa volta a tomar um ar um pouco mais autoritário, o que vai começar a aproximar o governo japonês dos movimentos nacionalistas, coisa que não seria estranha no Japão, né, que tem uma cultura ali bastante identitária, né, onde acaba se tornando campo fértil para esses movimentos nacionalistas, né, e que vai permitir ali um fortalecimento desse Estado, que vai aproximar, né, o governo do imperador Hirohito do eixo, né, Roma, Berlim, Tóquio, né, durante a década de 30 e que vai levar então o Japão à Segunda Guerra Mundial. Percebe que, como diria Eric Hobsbawm, né, a fome é a mãe de todas as revoluções, né? Uma situação de crise como o que o Japão encontrou, com alta de preços de alimentos, né, que são base da alimentação japonesa, vai levar a uma revolta popular, e essa revolta popular quase derrubou o governo japonês. Por quê? Porque essa fome, né, esse desespero pela sobrevivência, levou a outros movimentos com outros ideais que também geravam insatisfação a outros grupos que não apenas os miseráveis, e que no final teve como resultado um fortalecimento de um Estado militarizado e nacionalista que empurrou o Japão para uma catástrofe dentro da Segunda Guerra Mundial. E aí, você curtiu o áudio de hoje? Se você curtiu, você vai lá embaixo, se não curtiu. Se você não curtiu, você vai lá embaixo, você dá um descurtir. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a Projeto Setônio, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.